Olá pessoal, vamos para a aula 18. Vamos continuar falando de coordenadas esféricas, dar continuidade à aula que a gente começou na quarta-feira. Então veja bem, você tem agora essas coordenadas aqui, esse trio de números aí. Um deles é a distância até o ponto, né, a distância da origem até o ponto. A outra é o ângulo que a projeção aqui do ponto faz com o eixo X, e o outro é o ângulo com o eixo Z, né? O ângulo do segmento que liga a origem até o ponto que ele faz com o eixo Z. Com isso você consegue determinar os pontos do espaço. Aí na aula passada a gente calculou o que seria o elemento diferencial de volume, porque a gente estava interessado em calcular integrais. E aí a gente chegou à conclusão de que era ρ ao quadrado seno de θ de ρ de φ de θ. Esse é o elemento diferencial de volume. Do mesmo jeito que com outras coordenadas, se você quer integrar uma função qualquer sobre um domínio, lá uma região, aí você tem aqui uma função de 3 variáveis, você quer fazer essa integral. Cada variável dessa, x, y e z, vai ter que ser descrita em termos de coordenadas esféricas agora. Tá? Então a gente precisa relacionar as coordenadas cartesianas com as coordenadas esféricas. Então, por exemplo, qual vai ser o valor de x se eu olhar para ele em termos de coordenadas coordenadas esféricas? Então veja bem, x aqui é esse mesmo tamanho aqui, ó, daqui para cá. Isso aqui é x. E aí você vê que você tem aqui um triângulo retângulo que está deitado. Certo? Nesse triângulo retângulo você tem o ângulo φ. Então x fica sendo r cosseno φ. E y, então, passa a ser r seno φ. Z é outra jogada. Z está aqui fazendo parte desse outro triângulo retângulo. Isso aqui tem tamanho R e aqui tem tamanho Z. Então, Z vai ser ρ cosseno θ. Então, Z é ρ cosseno θ. E aqui a gente tem uma pista do que é esse R. R é ρ seno θ. Então, como R é ρ seno θ, se eu substituir lá no x e no y, então eu passo a ter x igual a ρ seno θ cosseno φ, y vai ser ρ seno θ seno φ, e z vai ser ρ cosseno θ. Ok? Essas são as relações. Então, se você tem uma função qualquer para fazer a integral e vai usar coordenadas esféricas, quando é que você vai usar coordenadas esféricas? Quando você tiver alguma esfera envolvida, sua região for alguma esfera envolvida. Tá? Ou parte da esfera, um pedaço da esfera, né? Uma região que tenha descrição fácil como rotação em torno da origem.
tá certo? Então, numa situação dessa, você vai pegar a sua região, vai descrever em termos de variação das variáveis agora ρ, θ e φ, ou ρ, φ e θ, vai fazer a substituição. No lugar de x, você vai usar ρ, seno θ, cosseno φ. No lugar de y, ρ, seno θ, seno φ. E no lugar de z, o ρ, cosseno θ. Faz essa substituição dentro da função e usa o elemento diferencial de volume, que é ρ ao quadrado, seno de θ, de ρ, de φ, de θ. Tá? Respeitada a ordem aí que você usar nos limites de integração. Ok? É isso. Normalmente, essas contas, quando você faz essas substituições e tal, ficam contas grandes. Tá? As coordenadas esféricas, elas ajudam quando você tem alguma coisa a ver com esfera. E aí, veja, na aula passada, na aula anterior, na verdade, na aula de segunda, a gente usou coordenadas cilíndricas para calcular o volume da esfera. Foi razoavelmente fácil, mas vai ficar mais fácil ainda se eu usar coordenadas esféricas. Então, esse é o exemplo que eu vou fazer, tá? Calcular o volume da esfera de raio R. R grande. Para não confundir com o Rzinho das coordenadas cilíndricas. Tá certo? Então, essa é a situação. Eu tenho uma esfera centrada na origem. Por que centrada na origem? Porque eu quero centrar ela na origem, porque fica tudo mais fácil para mim. Horrorosa essa esfera. Mas o caso é que você tem aqui uma esfera de raio R. Tá? E eu quero calcular o volume disso. Então, para pontos que estão aqui dentro dessa esfera, digamos que eu queria descrever todos os pontos que estão aí dentro. Então, o que é que acontece? A primeira coordenada ρ, ela vai estar entre 0, né, origem, e R grande, que é o máximo de distância que eu posso ter até a origem dos pontos que estão nessa região aí. Outra coisa, o φ. Φ vai variar de 0 até 2π. Porque eu estou dando a volta aqui toda em torno do eixo Z. E agora uma pequena novidade aqui. Θ. Θ varia de onde para onde? O menor valor de θ vai ser 0, né? E o maior valor de θ vai ser π. E aí, nesse momento, toda a vida me pergunta, professor, mas não é até 2π? Por que não é até 2π? Olha só. Θ é um ângulo que te diz se você vai apontar para cima ou para baixo. Se eu quiser descrever o ponto que está lá atrás na esfera, eu não preciso pegar o ângulo θ e dar uma volta toda até apontar para lá. Certo? Eu pego o ângulo θ aqui e viro o ângulo φ até que o θ aponte para o outro lado. Certo? Ficou bagunçado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Θ só aponta para cima ou para baixo. O que vai lhe dizer se você está apontando para trás
ou para outra direção qualquer, é o ângulo φ, certo? Então, para dar a volta toda na esfera, você precisa do ângulo φ. A parte de cima da esfera é descrita pelo ângulo θ, e a parte de baixo também. Então, para apontar para cima ou para baixo, você só precisa dessa variação aqui. Tá ok? Muito bem. Então, a minha integral vai ficar o seguinte: integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 a r, dv. dv quem é que é? Rho ao quadrado, seno de θ, d rho, d φ, dθ. Então vamos lá. Primeira integral. Vou integrar isso aqui. Seno de θ não depende de ρ, eu posso tirar dessa integral aí. Então eu vou integrar só ρ ao quadrado. Então eu fico com integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, de seno de θ, que multiplica a integral de ρ ao quadrado, que é ρ ao cubo sobre 3. Isso de 0 até r. Agora dφ dθ. Certo? Muito bem, aí vamos adiante. Quando eu substituir aqui o ρ por r, vou ficar com r3 sobre 3. Isso agora constante. Posso tirar da integral completamente, vou ficar aqui com r3 sobre 3. O seno de θ ainda não é a vez dele de ser integrado, porque agora eu vou fazer integral com relação a φ. Então, tem integral de 0 a π de seno de θ, que multiplica a integral de dφ, que é φ, de 0 até 2π dθ. Então eu vou ficar com, fazendo as substituições aqui em φ, isso vai me dar 2π, posso tirar da integral também, vou ficar com 2π r3 sobre 3, integral de 0 a π de seno de θ dθ. A integral do seno é menos cosseno, né? Então isso vai ficar 2π r3 sobre 3 vezes menos cosseno de θ, avaliado de 0 até π. Substituindo, então, vou ficar com 2π r3 sobre 3. Cosseno de π é menos 1. Com esse menos aqui fora, vai ficar 1. Menos cosseno, então, mais cosseno de 0 é 1 também. Então, o resultado é 2 vezes o que tem aqui, então é 4 π r3 sobre 3. Tá legal? É isso. É sempre tentar descrever a região em termos dessas coordenadas e aí fazer a conta. Você veja, o cálculo dessa integral ficou bem mais simples do que o cálculo da integral com coordenadas cilíndricas. E vai ficar infinitamente mais simples do que o cálculo com coordenadas cartesianas. Então, é simplesmente uma escolha de um sistema de coordenadas que te ajude com as contas, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.